A figura que a história imortalizou como William Shakespeare veio ao mundo entre os dias 21 e 23 de abril de 1564, em uma modesta residência na rua Henley, no coração de Stratford-upon-Avon, uma pitoresca cidade de Warwickshire, na região central da Inglaterra. Seu pai, John Shakespeare, era filho de Richard, um humilde lavrador que em 1529 havia se mudado para Snitterfield, nas proximidades de Stratford. Richard trabalhava como arrendatário de terras pertencentes a Robert Arden, o influente proprietário local e pai de 8 filhos, entre eles Mary Arden, nascida em 1536. Antes mesmo de falecer em 1561, Richard viu sua família se unir ainda mais aos Arden por meio do casamento de seu filho John, já estabelecido como um respeitado artesão de luvas e couros claros com Mary, filha de Robert. A cerimônia ocorreu na igreja paroquial de Aston Cantlow em Vilcote, pouco antes do nascimento de sua primeira filha, John, em setembro de 1558. Esse enlace não foi apenas uma união afetiva, mas também um passo estratégico. Com a morte de Robert Arden, Mary herdou uma vasta propriedade em Vilcote, conhecida como as Bees, o que permitiu a John Shakespeare expandir seu patrimônio. Em 1556 ele adquiriu a casa e o jardim na rua Henley, onde 8 anos depois, nasceria seu filho mais famoso. Paralelamente à construção de sua fortuna, John consolidava seu prestígio social em Stratford. Em 1565 tornou-se vereador, cargo equivalente ao de um vereador municipal nos dias atuais, assumindo depois, em 1568, a posição de prefeito da cidade. Seu ápice veio em 1571, quando se tornou chefe dos vereadores e vice-prefeito, títulos tão distintos que o levaram a solicitar um brasão para sua família, símbolo de seu ascendente status. No entanto, o verdadeiro alicerce desse progresso foi o legado de Mary Arden. Como filha de um proeminente latifundiário, ela trouxe não apenas terras, mas também um nível de instrução incomum para uma mulher da época. Em novembro de 1556, foi nomeada executora do testamento de seu pai, um indício de que dominava a leitura e a escrita, habilidades raras no século XVI. Essa erudição pode ter sido decisiva na formação intelectual do jovem William durante a década de 1570, despertando nele um gosto precoce pelas letras. William não era o primogênito do casal. Antes dele nasceram John, em 1558, e Margaret, em 1562, ambas falecidas ainda na infância. Assim ele se tornou o filho mais velho a sobreviver, seguido por outros 5 irmãos, Gilbert, 1566, John, 1569, Anne, 1571, Richard, 1574, e Edmund, 1580. Infelizmente, Anne não resistiu e faleceu na primavera de 1579, aos 7 anos, mas os demais atingiram a idade adulta. Pouco se sabe sobre os laços entre William e seus irmãos, além de indícios de que ele pode ter custeado seus funerais anos depois. Já com sua irmã John, a relação parece ter sido mais próxima. Ela permaneceu na casa da família em Henley Street mesmo após William herdá-la como filho mais velho, e ainda foi contemplada em seu testamento de 1616. Para compreender a genialidade de Shakespeare, é essencial mergulhar no contexto em que viveu. O Renascimento, movimento que resgatou o conhecimento clássico da Grécia e de Roma para transformar a Europa da arte à política, da educação à arquitetura, surgiu na Itália do século XIV com epicentro em Florença. No final do século XV e início do XVI, essa onda de inovação chegou à Inglaterra, impulsionada por pensadores como Thomas More, autor da visionária obra Utopia, 1516. Foi sob o reinado de Elizabeth I, de 1558 a 1603, que o Renascimento inglês atingiu seu auge, produzindo obras-primas como A Rainha das Fadas, de Edmund Spenser, e Arcádia, de Philip Sidney. Nesse período, o currículo educacional baseado no Studia Humanitatis disseminou o estudo dos clássicos gregos e romanos, além de popularizar a caligrafia italiana, refinada nas cortes de Florença e Roma 2 séculos antes. O palco elisabetano, no entanto, seria o grande legado desse movimento. Dramaturgos como Christopher Marlowe, Ben Jonson e o próprio Shakespeare elevaram a arte teatral a patamares nunca antes vistos. E foi nesse cenário de efervescência cultural que o jovem William cresceu, beneficiado por um sistema educacional que, pela primeira vez, oferecia oportunidades até mesmo a filhos de famílias de origem modesta. Aos 5 anos, Shakespeare iniciou seus estudos em uma escola preparatória, onde aprendeu as primeiras letras.
2 anos depois, foi transferido para a King's New School, uma tradicional escola de gramática onde teve contato com os grandes nomes da antiguidade, o orador e filósofo Cícero, o poeta épico Virgílio e o historiador Lívio. Mas foram os dramaturgos gregos, Ésquilo, Sófocles, Aristófanes e Eurípides, e os romanos, Plauto, Terêncio e Sêneca, que provavelmente exerceram sobre ele a influência mais profunda, plantando as sementes de sua paixão pelo teatro. Essa paixão foi ainda mais alimentada pelas companhias teatrais itinerantes que passavam por Stratford. Entre 1572 e 1582, grupos como os Leicestersmen, Warwicksmen e Worcestersmen se apresentavam na cidade, muitas vezes para plateias que incluíam o próprio John Shakespeare, que quem sabe levava o filho para assistir aos espetáculos. William também pode ter presenciado os grandiosos festejos organizados pelo Conde de Leicester em Kenilworth em 1575, os mistérios medievais e as encenações da Euclide em Coventry, além das peças amadoras montadas por moradores de Stratford. Enquanto o jovem Shakespeare se encantava com as artes cênicas, sua família enfrentava tempos difíceis. Na década de 1570, os negócios de John Shakespeare entraram em declínio. Desesperado, ele recorreu a atividades ilegais, contrabando de lã, então o produto mais valioso da economia inglesa, e a agiotagem, prática proibida pela Igreja. Essas manobras arriscadas o levaram a problemas judiciais, e até o final da década, sua situação financeira era crítica. Em 1578, a crise se agravou quando a situação financeira da família Shakespeare atingiu um ponto de não retorno. John, outrora um homem de prestígio em Stratford, viu-se obrigado a hipotecar as propriedades de Mary Arden, sua esposa, em uma tentativa desesperada de saldar dívidas. Mas os credores não perdoaram. Até 1580, quase todo o patrimônio familiar havia sido perdido, arrastando consigo o futuro que William poderia ter herdado. O declínio não foi apenas econômico, foi social. A partir de 1576, John deixou de comparecer às reuniões do Conselho Municipal, um sinal claro de que sua influência se esvaía. Em 1586, o golpe final, foi destituído do título de alderman, a marca de seu status na comunidade. Para um homem que já fora uma figura central em Stratford, a queda foi brutal. E não parou por aí. Em 1592, seu nome apareceu em registros eclesiásticos como um frequente ausente dos serviços dominicais na igreja protestante local. Alguns historiadores veem nesse afastamento um indício de que John, e por extensão, seu filho William, poderia ter sido um católico secreto em uma Inglaterra cada vez mais dominada pelo protestantismo. Outros, no entanto, enxergam uma explicação mais prosaica: a vergonha. Um homem arruinado, endividado e desonrado dificilmente teria coragem de enfrentar o julgamento dos vizinhos nos bancos da igreja. O estigma o teria confinado à sombra de sua própria casa. Ironicamente, foi esse mesmo colapso familiar que pode ter forjado o gênio de William. Se John tivesse preservado sua fortuna, o destino do filho provavelmente teria sido outro: uma vida tranquila como membro da pequena nobreza rural, casado com uma herdeira local, administrando terras em Warwickshire. Mas a ruína financeira o obrigou a buscar seu próprio caminho, e o mundo ganhou um poeta. Aos 15 anos, em 1579, Shakespeare abandonou a escola de gramática. O que se seguiu foram anos envolto em mistério, um vazio biográfico que paradoxalmente só aumenta o fascínio por sua figura. Enquanto contemporâneos como Edmund Spenser e Philip Sidney, este último, herdeiro de uma família influente e imerso nos círculos do poder, deixaram rastros documentais abundantes, Shakespeare parece ter se movido como um fantasma pela história. Sua vida precisa ser reconstruída a partir de fragmentos, lacunas que 4 séculos depois, ainda alimentam teorias das mais ousadas. A falta de registros concretos deu margem a especulações que vão desde a autoria de suas obras até os caminhos que teria percorrido na década de 1580. Alguns defendem que ele já atuava em peças teatrais pela região dos Midlands, uma hipótese reforçada pelo relato do escritor John Aubrey, que no século XVII registrou: quando matava um bezerro, fazia-o com estilo elevado, proferindo um discurso, uma referência aos dramáticos sacrifícios, encenados nos palcos elisabetanos. Outros sugerem que Shakespeare tenha trabalhado como professor, baseados em um depoimento colhido por Aubrey. Em sua juventude, foi mestre-escola no interior. Não era incomum na época que um homem letrado assumisse aulas sem formação específica, e de fato, seus conhecimentos profundos de história inglesa e literatura medieval, tão presentes em suas peças, indicam que esses anos não foram perdidos, mas dedicados a um estudo voraz.
Mas é em seu casamento que os registros, embora escassos, se tornam mais precisos. Em 27 de novembro de 1582, com apenas 18 anos, William desposou Anne Hathaway, filha de Richard Hathaway, um homem a quem John Shakespeare já havia socorrido financeiramente mais de uma vez. Ela tinha 26, 8 anos mais velha que o noivo, e estava grávida. A pressa do casamento, realizado com uma única leitura dos proclamações matrimoniais, em vez das 3 habituais, sugere um acordo apressado para evitar o escândalo de um filho ilegítimo, uma mancha social inaceitável no século XVI. O cerimonial, aliás, foi tudo menos convencional. Oficiado por John Fritin, um padre taxado de instável em questões de fé em 1586, e selado no dia seguinte com um documento legal que garantia uma fiança de 40 libras, assinada por aliados dos Hathaway. Afinal, William ainda era menor de idade e precisava de autorização para se casar. Os detalhes peculiares desse enlace alimentaram outra teoria persistente, a de que Shakespeare teria sido criptocatólico, herança de sua mãe Mary Arden, cuja família era conhecida por sua fidelidade a Roma. No entanto, não há provas definitivas, apenas indícios circunstanciais, como o fato de que, em vida, William parece ter se adaptado ao protestantismo oficial, como a maioria dos ingleses que desejavam evitar perseguições. O que se sabe com certeza é que 6 meses após o casamento nasceu Susana, a primeira filha do casal. 2 anos depois, vieram os gêmeos, Judith e Amne, este último falecido precocemente em 1596, aos 11 anos, vítima da peste bubônica que ainda assolava a Europa séculos após a Grande Morte Negra. Anne, por sua vez, permanece uma figura envolta em sombras. Seu nome aparece no testamento de Shakespeare em 1616, mas além dos filhos e do casamento apressado, pouco mais se conhece sobre ela. Seria ela a musa por trás dos sonetos de amor ou das paixões trágicas como Romeu e Julieta? A história se recusa a revelar. O que não falta, no entanto, são tentativas de preencher essas lacunas, especialmente quando se trata dos anos perdidos. O período entre meados da década de 1580 e 1592, do qual quase nada se sabe. Alguns documentos mencionam seu envolvimento em negócios familiares em Varvikiri, mas são migalhas. Não surpreende, portanto, que desde o século XVIII escritores como Nicholas Hove tenham se dedicado a tecer narrativas fantásticas para explicar esse ato. Afinal, como resistir ao mistério de um gênio cujo próprio passado parece escrito com tinta invisível? No prefácio da edição folio de 1709 das obras de Shakespeare, Nicholas Hove aventou uma hipótese tão ousada quanto sedutora. O jovem William teria se envolvido em um escândalo judicial nos anos perdidos, acusado de caçar servos ilegalmente nas terras de Sir Thomas Lucy, em Charlecote. Detalhe irônico, ou talvez vingativo, anos depois, o brasão da família Lucy apareceria ridicularizado em As Alegres Comadres de Windsor, como se o dramaturgo tivesse guardado a afronta para transformá-la em arte. Seria mera especulação? Não necessariamente. Embora não haja provas documentais hoje, Hove pode ter tido acesso a registros hoje desaparecidos ou a relatos orais que circularam por um século após a morte de Shakespeare. A ausência de evidências não é, afinal, evidência de ausência, especialmente quando se trata de um homem cujo legado foi construído justamente sobre o poder da imaginação. Mas há quem prefira uma teoria ainda mais intrigante, a de que Shakespeare tenha se juntado aos Kingsmen em 1587, a trupe teatral mais prestigiosa da Inglaterra elisabetana, fundada por ordem da própria Rainha Elizabeth I, uma ávida admiradora das artes cênicas. A hipótese ganha força ao se observar as coincidências quase suspeitas entre o repertório do grupo e as futuras obras do bardo. Os Kingsmen encenavam Diana, a romance pastoral de Montmaior que mais tarde inspiraria Os Dois Cavaleiros de Verona. Apresentavam King Lear, a tragédia que Shakespeare reescreveria como Rei Lear, e dramatizavam os reinados de João Sem Terra, Ricardo III, Henrique IV e Henrique V, monarcas que povoariam seus palcos na década seguinte. Seria mera casualidade que anos depois, esses mesmos temas ressurgissem em suas peças com uma profundidade que só quem os viveu nos bastidores poderia dominar? A conexão com os Kingsmen não é apenas uma questão de repertório, mas de timing. Em 1587, o ator William Knell, estrela da companhia, morre em uma briga em Tame, Oxford City. Um substituto era necessário, e quem melhor do que um jovem ambicioso de Stratford, com veia poética e sede de fama?
Se Shakespeare de fato integrou a trupe, aqueles anos perdidos ganham um novo significado. Não foram um vazio, mas um laboratório onde ele absorveu as técnicas dos mestres, estudou o público e aprendeu a transformar história em drama. A prova de que até o início dos anos 1590, ele já estava imerso no mundo teatral vem de um lugar inesperado, um ataque literário. Em 1592, o crítico Robert Greene, em Greene's Groats Worth of Wit, publicado póstumamente, desferiu contra Shakespeare uma das farpas mais famosas da história. Um corvo arrogante embelezado com nossas penas, que com seu coração de tigre envolto em pele de ator, supõe poder bombachear um verso branco tão bem quanto os melhores de vocês. A metáfora é reveladora. Pele de ator confirma que ele já pisava nos palcos, enquanto o coração de tigre sugere uma ambição que incomodava os estabelecidos. Shakespeare não esqueceria a ofensa. Anos depois, em Henrique VI parte 3, devolveu o golpe com juros, ó coração de tigre em pele de mulher. Palavras que coloca na boca do Duque de York para insultar a rainha Margaret. A vingança, como se vê, era um prato que ele servia frio e em verso. Foi nesse mesmo período, aliás, que sua carreira decolou de vez. Os anos 1590 começam com Henrique VI, uma trilogia épica sobre o rei cuja instabilidade mental mergulhou a Inglaterra nas Guerras das Rosas. A obra bebia diretamente de Tamburlaine, o Grande, de Christopher Marlowe, o sucesso estrondoso de 1587 que abriu as portas para os dramas históricos. Shakespeare não só seguiu o caminho, como o ampliou, transformando a história em espetáculo. E há quem suspeite que ele tenha colaborado com o próprio Marlowe e com Thomas Nashe na primeira parte de Henrique VI, uma prática comum na época, quando as peças eram muitas vezes escritas a várias mãos. Mas seu gênio não se limitava a recontar o passado. Ele o reinventava, usando como matéria-prima as crônicas populares de sua época. Para Henrique VI recorreu à união das duas ilustres famílias de Lancaster e York, de Edward Hall, 1548, e as crônicas de Raphael Holinshed, 1577, um compêndio tão influente que sua segunda edição, revisada, saiu em 1586, justamente quando Shakespeare começava a esboçar suas primeiras linhas. Holinshed seria sua bússola por anos, mas não sua única fonte. Para Júlio César, mergulhou em Plutarco. Para Tito Andrônico, revisitou Ovídio e Apuleio, provando que sua erudição ia muito além do folclore inglês. O sucesso de Henrique VI foi apenas o início. Entre o outono de 1592 e junho de 1594, período em que a peste fechou os teatros londrinos, Shakespeare escreveu suas primeiras comédias e tragédias. Os Dois Cavalheiros de Verona, A Megera Domada e Tito Andrônico. Esta última uma orgia de violência que desafiou os limites do palco elisabetano. Foi também nesse isolamento forçado que ele concluiu Ricardo III, uma de suas peças mais longas e audazes, onde a loucura e o humor negro se entrelaçam no monólogo dos fantasmas que assombram o rei na véspera da Batalha de Bossorte. A cena é antológica. Ricardo, o tirano, confrontado por suas vítimas, tremendo diante do peso de sua própria consciência, ou da falta dela. Até mesmo seus contemporâneos reconheciam seu talento para multidões. As cenas de rebelião em Henrique VI parte 2, com Jack Cade liderando a revolta contra a coroa em 1450, eram tão vívidas que lhe renderam um convite irrecusável. Escrever os diálogos das massas para Sir Thomas More, peça inédita iniciada por Anthony Munda e retrabalhada por outros dramaturgos como Henry Shetley. Shakespeare é identificado como a mão D no manuscrito, o único trecho conhecido escrito por ele próprio. Aqueles rabiscos apressados revelam não só sua habilidade em dar voz a uma multidão, mas também a natureza colaborativa do teatro elisabetano, onde até os gênios trabalhavam em equipe. E como se não bastasse dominar o palco, ele ainda encontrou tempo para explorar a poesia. Em 1593 publicou Vênus e Adonis, um poema narrativo que mistura erótico e cômico, tornando-se seu primeiro trabalho impresso, e um sucesso tão retumbante que seria reeditado 15 vezes até 1636. No ano seguinte veio O Estupro de Lucrécia, uma obra sombria e brutal, onde a violência e a moral se chocam em versos cortantes. Dois lados de uma mesma moeda, o prazer e a dor, a comédia e a tragédia, sempre entrelaçados em sua obra, como fios de uma tapeçaria que ele tecia com mãos de mestre. Se os anos perdidos foram um enigma, os que se seguiram provaram que Shakespeare não os desperdiçara. Ele os usará para forjar as ferramentas que fariam dele não apenas um dramaturgo, mas o dramaturgo, aquele que com uma pena e um punhado de sombras, recriaria o mundo.
Quando a peste finalmente arredou os pés de Londres em junho de 1594, Shakespeare não perdeu tempo. Ele se atrelou aos Lord Chamberlain's Men, não como mero fornecedor de textos, mas como sócio, como visionário. Era um elenco de elite, uma irmandade de atores que transformaria suas palavras em carne e osso, e ele, por sua vez, transformaria suas sombras em ouro. Ao tornar-se acionista da companhia no Natal daquele mesmo ano, ao lado do gênio cênico Richard Burbage e do bufão William Kemp, Shakespeare fez mais do que garantir um fluxo de renda, ele ancorou seu destino a um projeto maior. Uma jogada ousada, quase herética para a época, quando os dramaturgos pulavam de trupe em trupe como mercadores ambulantes de sonhos. Mas ele não era um homem de meias medidas. Seus versos mereciam um lar, e os Lord Chamberlain's Men seriam o palco onde o mundo inteiro se curvaria diante deles. A estreia não poderia ser mais irônica, a comédia dos erros, uma farsa enxuta e genial, nascida das entranhas de Menachem de Plauto, que Shakespeare devorara ainda nos bancos da escola. O espetáculo subiu ao palco em dezembro de 1594, no Gray's Inn, reduto dos futuros advogados da Inglaterra, um público que entre leis e latim, se viu enredado nos mal-entendidos de dois gêmeos perdidos. Mas aquele era apenas o prelúdio. Nos meses seguintes, uma enxurrada de obras jorraria de sua pena, trabalhos de amor perdidos, com seu jogo de palavras e paixões juvenis, Romeu e Julieta, onde o amor se tornava uma faca cravada no peito da sociedade, Ricardo II, o primeiro suspiro de uma saga sangrenta sobre a dinastia Lancaster, e Sonho de uma Noite de Verão, onde a magia da floresta se misturava ao caos dos corações humanos. Cada peça, um universo. Cada verso, uma armadilha para a alma. E Shakespeare, como um alquimista, transmutava tudo em ouro. Romeu e Julieta nasceu de um poema de Arthur Brooke, mas em suas mãos, a história de dois amantes condenados tornou-se um espelho partido da juventude, onde o êxtase e o desespero dançavam a mesma valsa. Ricardo II, por sua vez, era mais do que um drama histórico, era um aviso, um eco das guerras de poder que ainda assombravam a Inglaterra de Elizabeth. Enquanto isso, o Mercador de Veneza surgia como um quebra-cabeça moral, com Shylock, o agiota judeu, desafiando o público a rir, chorar e se envergonhar, tudo ao mesmo tempo. E quem poderia esquecer Muito Barulho por Nada, onde o casamento era dissecado como um cadáver em praça pública, ou as peças sobre Henrique IV e Henrique V, onde a realeza se desnudava entre tabernas e campos de batalha. Foi em Henrique V que Shakespeare cozinhou uma das frases mais eletrizantes da língua inglesa. Nós poucos, nós felizes poucos, nós banda de irmãos. Um grito de guerra que ainda hoje faz tremer os ossos de quem o ouve. Mas a genialidade tem seu preço, e o de Shakespeare foi pago em sangue. Em 11 de agosto de 1596, seu filho Anne morreu, aos 11 anos. Uma dor que não se nomeia, que não se escreve, e no entanto, ecoaria por suas obras como um lamento surdo. Alguns veem o fantasma dessa perda em Noite de Reis, quando Viola chora pelo irmão desaparecido. Outros, no próprio Hamlet, onde o príncipe da Dinamarca carrega não só o fardo da vingança, mas o peso de um luto que é também o do pai. Coincidência? Talvez. Ou talvez a arte seja o único lugar onde um homem pode enterrar seus mortos e ainda assim fazê-los falar. Enquanto o luto o consumia, o mundo coroa. Os Shakespeares, outrora plebeus de Stratford, agora ambicionavam um brasão. John, seu pai, já tentara décadas antes, mas a desgraça o impedira. Dessa vez, porém, o nome Shakespeare brilhava nos palcos de Londres, e o Garter King of Arms, Sir William Dettick, não poderia ignorá-lo. Em 1596, o pedido foi finalmente aprovado. Um falcão empunhando uma lança coroado pelo lema Non sans droit, não sem direito. Ouro, prata, simbolismo. A ascensão estava consumada. Ou quase. Porque a nobreza de sangue não se conquista sem inimigos. Ben Jonson, seu rival e às vezes aliado, não resistiu à ironia. Em Every Man Out of His Humour, trocou o lema shakespeariano por Not Without Mustard, uma alfinetada no amarelado do brasão e na presunção do recém-nobre. Mais feroz ainda foi Ralph Broke, o heraldo de York, que acusou Dettick de corrupção, denunciando que o título não fora concedido a John Shakespeare, mas a Shakespeare, o ator, como se o teatro fosse uma mancha no escudo da família. Chegou a abrir um inquérito, listando 23 brasões ilegitimamente outorgados. Mas que importavam as murmurações? John, já velho e ávido por ver a linhagem consolidada, insistiu. Em 1599, pediu que o brasão incorporasse os símbolos dos Arden, família de sua falecida esposa, um último esforço para apagar as origens humildes com tinta e ouro.
Antes disso, porém, Shakespeare já garantirá seu legado de outra forma. Em maio de 1597, adquiriu New Place, a segunda mansão mais imponente de Stratford-upon-Avon. 5 frontões, 10 lareiras, 2 jardins, 2 celeiros, um palácio de pedra e madeiras nobres, onde o menino que um dia espiara os nobres pela fresta da porta agora os recebia como igual, ou quase, porque a verdadeira nobreza, ele sabia, não estava nos títulos, mas nas palavras que sobrevivem a eles. E suas palavras essas já eram imortais. Não bastava ser dono de uma mansão que desafiava a opulência dos lordes locais. Shakespeare, com a precisão de um estrategista e a audácia de um visionário, transformou New Place em um império de pedra e ambição. Por 120 libras esterlinas, fortuna que faria tremer até os mercadores mais abastados da época, adquiriu pomares que se estendiam como um reino privado, enquanto a casa, reformada com mão generosa, tornava-se símbolo de seu poder ascendente. Não por acaso, em 1598, vendeu toneladas de pedra à prefeitura, os escombros de sua própria reinvenção, trocados por moedas que financiaram janelas talhadas, lareiras esculpidas e jardins que murmuravam seu nome. Mas não parou por aí. Em maio de 1602, com um golpe de mestre, desembolsou 320 libras esterlinas, quase 3 vezes o valor de New Place, por 107 acres em Old Town, terra fértil que se renderia a seus desígnios. Poucos meses depois, anexou uma casa modesta em Chapel Lane ao seu domínio, engolindo-a como um rei amplia seus territórios. Até a igreja se curvou a seu tino. Em 1605, investiu 440 libras esterlinas no dízimo local, um negócio que, embora lhe rendesse apenas 60 libras esterlinas anuais, provava que até a fé podia ser monetizada por quem entendia o jogo do poder. E o jogo, ele sabia, não se limitava a Stratford. Enquanto a fome assombrava o campo em 1598, Shakespeare, agora morador oficial de Chapel Street, acumulava 80 alqueires de malte não por avareza, mas por cálculo, garantir que sua família jamais provasse a amargura da escassez. Mas sua generosidade tinha limites seletivos. Quando Richard Kinney, pai de seu futuro genro, suplicou por 30 libras esterlinas para salvar-se da ruína, o amado conterrâneo, como o chamou em carta trêmula, não hesitou em estender a mão. Afinal, um homem que constrói império sabe que alianças bem tecidas valem mais que ouro. No entanto, seu verdadeiro trono não era de pedra, mas de tábuas. Londres o aguardava e no bairro do Clean, a poucos passos do Tâmisa, Shakespeare erguia seu segundo reino, o Globe. Inaugurado em 1599 nas margens sul do rio, o teatro não pertencia a nobres nem a mercadores endinheirados, mas a atores, entre eles, seu cúmplice de longa data, Richard Burbage, e seu irmão Coutert. Era um templo levantado por quem conhecia o peso das palavras, onde a arte respirava livre das amarras da política ou do comércio. Ali, os Lord Chamberlains reinavam absolutos e Shakespeare, seu dramaturgo residente, orquestrava um espetáculo que atraía 3.000 almas por noite. Seu nome já não era sussurrado nos bastidores, era gritado nos palcos alheios. Em Parnassus, peça encenada anualmente em Cambridge entre 1598 e 1601, um personagem devoto jurava falar apenas Shakespeare puro, e adormecia abraçado a Vênus e Adonis. Francis Meres, em êxtase, o igualava a Plauto e Sêneca proclamando, assim como os latinos têm seus mestres da comédia e da tragédia, os ingleses têm Shakespeare, supremo em ambos os gêneros. A fama, porém, é uma espada de 2 gumes. Em março de 1602, o advogado John Manningham registrou em seu diário um boato picante. Uma espectadora, enlouquecida pela interpretação de Burbage como Ricardo II, teria se perdido nos caminhos do teatro e acabado nos braços de Shakespeare. Fofocas como essa, alimentadas pela paixão ardente de seus sonetos e pelo distanciamento frio de seu casamento com Anne, pintavam-no como um libertino, um homem cujos desejos transbordavam das páginas para a vida. Até Sir George Bach, cortesão influente, ouviu dele a confissão de que Georgia Greene, peça anônima encenada em 1599, era na verdade obra de um nobre disfarçado. Mistério ou verdade? Pouco importava. O mito já se tecia mais rápido que a tinta dos impressores. E eram esses os impressores que agora o saqueavam. Edições piratas de Romeu e Julieta surgiam corrigidas, ampliadas e emendadas, como se a genialidade pudesse ser aprimorada por mãos alheias. Seu nome, antes omitido nas capas, passou a ser estampado como selo de qualidade, Amor vence obstáculos, Ricardo II, Ricardo III, todos assinados em letras garrafais.
Tão valioso era o marca Shakespeare, que até fraudadores o exploravam. Em 1605, o Pródigo de Londres foi vendido como obra sua. Em 1599, o editor William Jaggard ousou incluir trechos de trabalhos de amor perdidos em uma antologia poética sem permissão. Indignado, Shakespeare o chamaria de desconhecido atrevido, mas a ironia era sua. O mesmo homem que um dia implorara por atenção agora tinha seu nome roubado como quem furtava joias. Mas ele não se deixaria distrair por miudezas. Enquanto os outros se afogavam em elogios ou intrigas, Shakespeare já esboçava seu próximo ato, Roma. Com Júlio César, tragédia forjada nas páginas de Plutarco, inauguraria talvez a era mais gloriosa do Globe. Alguns dizem que a peça estreou em 21 de setembro de 1599, batizando o teatro com sangue e retórica. Depois viria Como Gostais em 1600, uma comédia que transformava a floresta de Arden, mesma que abrigara os ancestrais de sua mãe, em palco para amores e disfarces. E então, em 1601, Noite de Reis, obra-prima que até hoje faz rir e suspirar, estreada com o brilho vocal de Robert Armin, o novo astro da trupe, contratado para substituir Will Kemp, o palhaço que a genialidade de Hamlet tomou forma definitiva, enquanto Richard Burbage, o mesmo que dera vida a Ricardo III com uma intensidade que faziam as plateias estremecer, preparava-se para encarnar o príncipe da Dinamarca, esse espectro de dúvidas e vingança que ainda hoje assombra a consciência ocidental. A peça, é verdade, não nasceu do nada. Shakespeare retrabalhou com mão de mestre um drama anterior de Thomas K.Y.D. The Spanish Tragedy, transformando-o em algo muito maior, um labirinto de questionamentos onde até o ar parece ecoar ser ou não ser. E no centro desse turbilhão, Ofélia, uma das mulheres mais memoráveis de sua obra, cujo afogamento nas águas traiçoeiras do rio não era mera ficção, mas um eco sinistro de um caso real que abalara Stratford em 1579. O corpo de Catherine Hamlet, encontrado face para baixo em uma poça nos arredores da cidade, como se a própria terra quisesse guardar seus segredos. Mas enquanto a tinta ainda secava nos manuscritos de Hamlet, Shakespeare viu-se envolvido em um dos episódios mais perigosos de sua carreira. Fevereiro de 1601. Robert Devereux, o conde de Essex, outrora o favorito da rainha, o general que liderara a Inglaterra contra a Espanha, agora um homem caído em desgraça, faz um pedido insólito, que a trupe encene Ricardo II, peça onde um rei é deposto por um usurpador. 2 dias depois, Essex tenta um golpe contra Isabel I. A coincidência era demais. As autoridades não tardaram a questionar se aquelas palavras no palco não haviam sido um chamariz para a rebelião. Tão grave foi a suspeita que anos depois, em 1608, a cena da abdicação foi riscada das versões impressas, como se o próprio texto temesse repetir seu pecado. No entanto, o gênio de Shakespeare era maior que qualquer sombra política. Mesmo sob suspeita, suas peças seguiram sendo apresentadas na corte, primeiro para uma rainha envelhecida e desconfiada, depois para o novo monarca Jaime I, que em 1603 não só o acolheu como transformou os Lord Chamberlains menos Kingsmen, um selo real de aprovação que nenhum outro dramaturgo da época poderia ostentar. Os anos 1600 encontraram Shakespeare dividido entre duas vidas. Em Londres ele agora residia em uma casa mais nobres, ao norte do Tâmisa, perto da imponente Catedral de São Paulo, o endereço que falava de sua ascensão. Mas seu coração e sua família permaneciam em Stratford. Anne e as crianças raramente deixavam a cidade natal, enquanto ele retornava nas temporadas de quietude, quando o Globe fechava suas portas. E eram nessas voltas que o poeta se deparava com as obrigações de um homem comum. Em setembro de 1601, enterrou o pai, John Shakespeare, e lidou com a execução de seu testamento, herdando a casa da infância na Henley Street, embora sua mãe Mary e a irmã John, casada com o chapeleiro William Hart, continuassem a morar ali. Outros registros pintam um quadro mais prosaico. Na primavera de 1604, ele negocia a venda de malte ao vizinho Philip Rogers. Em 1608, processa John Addenbrooke por uma dívida de 6 libras e 24 shillings, demonstrando que por trás do gênio, havia um homem que não deixava seu suado dinheiro escapar sem luta. Mas quem era, afinal, esse homem que transitava entre os salões da corte e as ruas poeirentas de Stratford? Aqui, o mistério se espessa. Não restou uma única linha escrita por sua mão que não fosse destinada ao palco ou à posteridade. As cartas que podem ter existido, bilhetes a amigos, instruções a sócios, confissões à meia-noite, desapareceram, devoradas pelo tempo ou pelo descaso.
Na Inglaterra do século XVI, só os poderosos tinham suas palavras preservadas, reis, lordes, ministros, cujos papéis eram arquivados em escritórios estatais ou guardados em baús de carvalho nos solares ancestrais. O resto, a gente comum, os artesãos, os poetas sem título, via suas cartas virarem cinzas nas lareiras ou apodrecerem em gavetas esquecidas. Shakespeare não foi exceção. O que nos resta são fragmentos, o testemunho de William Barkted, que o chamou de querido vizinho, ou o gesto de Augustine Phillips, seu companheiro nos Kingsmen, que em 1604 deixou-lhe uma moeda de ouro de 30 shillings no testamento, um detalhe que sugere mais que mera colegialidade. Os documentos legais frios e precisos revelam outro lado, um homem que zelava por seu patrimônio com a mesma paixão com que criava versos, mas que também se erguia em defesa dos seus. Em 1612, depôs a favor de Christopher Mountjoy em um litígio provando lealdade. Em 1614, juntou-se a uma campanha para pressionar o Parlamento dos Tolos a consertar as estradas de Stratford, um gesto de cidadão engajado. Seu testamento, por fim, reservou esmolas para os pobres, um contraste com a imagem do artista distante, alheio ao mundo além das palavras. E seu rosto? O retrato Chandos pendurado na National Portrait Gallery nos oferece um vislumbre, um homem na casa dos 40, a calvície avançando sob a luz fraca do ateliê, bigode e barba bem cuidados à moda da época, um brinco na orelha esquerda, detalhe que para alguns, poderia sugerir um toque de rebeldia para outros, simples aderência aos costumes. Mas os olhos, são eles que desafiam o observador, como se guardassem o segredo de quem, entre contratos e processos, sonhava com reinos de linguagem onde a morte poderia ser vencida por um verso. Na falta de cartas, muitos se voltaram para suas obras, buscando nas entrelinhas dos sonetos e das peças o homem por trás do mito. Há quem veja nos versos torturados dirigidos a um jovem belo e a uma dama morena, o conflito de um marido infiel, atormentado pela distância de Anne. Outros enxergam ali apenas ficção, o jogo de um mestre em criar ilusões. O certo é que, com a subida de Jaime I ao trono, Shakespeare encontrou não apenas um mecenas, mas um admirador. Quando a peste fechou os teatros entre 1603 e 1604, foi o próprio rei quem injetou 30 libras nos cofres dos Kingsmen, salvando-os da ruína. Um gesto que falava mais alto que qualquer censura. O trono reconhecia que aquele homem de Stratford não era apenas um dramaturgo, mas um pilar da nova Inglaterra. Sem a intervenção real, os cofres da companhia teriam se esvaziado não por dívidas do mestre, mas pela miséria que ameaçava os atores de escalão inferior, aqueles cuja sobrevivência dependia de cada moeda ganha nos palcos. Mas Jaime I, com um gesto que mesclava estratégia e admiração, evitou o colapso. E quando a peste finalmente arredou o pé e o luto por Elizabeth deu lugar à pompa da nova era, foi sob os olhos do rei que Shakespeare e seus homens desfilam pelas ruas de Londres em maio de 1604, não como simples entretenedores, mas como arquitetos do novo tempo. Nos 7 anos seguintes, os Kingsmen se apresentariam nada menos que 107 vezes diante da corte, 11 só entre novembro de 1604 e outubro de 1605, um ritmo que deixaria qualquer companhia exausta, não fosse a genialidade que os impulsionava. Foi nesse período febril que Shakespeare forjou algumas de suas obras mais cortantes, Otelo, onde a desconfiança corrói o amor como ácido, medida por medida, um espelho distorcido da moral e do poder, e Tudo Bem Quando Termina Bem, uma comédia que, como um veneno doce, questionava os limites entre merecimento e sorte. Mas foi entre 1605 e 1606 que o dramaturgo atingiu o ápice de sua arte trágica, como se pressentisse que a sombra da morte, tema recorrente em suas peças, também rondava sua própria vida. Timão de Atenas, escrita a 4 mãos com Thomas Middleton, o mesmo que depois daria voz às bruxas de Macbeth, era um grito contra a ingratidão humana, tão atual então quanto hoje. Já Macbeth, estreada em 1606, foi tecida sob medida para Jaime I, não apenas pelo fantasma de Banquo, o ancestral mítico do rei, mas pelas bruxas que abrem a peça, ecoando o terror do monarca por feitiçaria, alimentado desde seu tratado da Emonologia e avivado pelas fogueiras da caça às bruxas que queimavam mais forte na Escócia do que em qualquer outro canto da Europa. Shakespeare, porém, não se limitou a lisonjear. Em Rei Lear, advertiu o soberano sobre os riscos de um reino dividido, transformando em arte a história real de Brian Annesley, cuja filha Cordell, rebatizada Cordélia, lutou para impedir que o pai fosse declarado louco. Era a prova de que mesmo sob a proteção real, o bardo não temia morder a mão que o alimentava,
desde que a verdade assim exigisse. Nessa altura, seu domínio sobre as palavras era tão absoluto que até os gêneros se curvavam a ele. Macbeth e Lear eram tragédias? Sim, mas seus solilóquios carregavam ironia suficiente para fazer rir, enquanto Timão escorria amargura em versos que soavam como profecia. A linha entre comédia e desespero, história e fábula, havia se tornado tão tênue quanto a fronteira entre a vida de Shakespeare e suas criações. E se 1606 foi um ano de triunfo artístico, foi também de provações pessoais. Em maio, o nome de sua filha Susana apareceu numa lista de recusantes, aqueles que se ausentaram da comunhão protestante na Páscoa. Um ato suspeitíssimo após a falhada conspiração da pólvora, quando Guy Fawkes e seus cúmplices católicos quase reduziram o parlamento a escombros. Mas Susana não era uma dissidente. Em junho de 1607, casou-se com John Hall, médico puritano, recebendo do pai 105 acres de terra como dote. 5 meses depois, porém, a morte roubaria de Shakespeare a chance de ver a mãe se tornar bisavó. Mary Arden faleceu em setembro, sem conhecer Elizabeth, a neta que nasceria em fevereiro de 1608. Enquanto a família se recompunha, o reino fervia. Entre 1607 e 1608, os Midlands, onde Stratford se aninhava, ardiam em revoltas provocadas por colheitas ruins e fome. Shakespeare, que sempre soube extrair drama da realidade, canalizou aquela fúria popular em Coriolano, uma dissecação implacável do poder e da plebe, inspirada em Plutarco. Paralelamente, Péricles, príncipe de Tiro, peça de origem nebulosa, excluída do First Folio, surgia como um enigma, como se o próprio bardo já pressentisse que sua obra, um dia, seria disputada entre erudição e mistério. Até que em 1609, a peste voltou a fechar os teatros. Mas Shakespeare, jamais passivo, transformou o obstáculo em oportunidade. Com quase metade de suas peças já impressas e piratadas, ele autorizou a publicação de Shakespeare's Sonnets, um ato de reafirmação, não apenas financeira, mas de autoria. Os 154 sonetos e a queixa de um amante eram mais do que versos, eram confissões cifradas. Quem era a Dama Negra? Quem um jovem que se recusava a perpetuar seu nome, talvez William Herbert, o mesmo que décadas depois assinaria o prefácio do First Folio, ou Henry Wriothesley, o antigo mecenas cujas iniciais invertidas formavam o enigmático Mr. W.H. As especulações só provavam que mesmo nos poemas, Shakespeare brincava de esconder-se à vista de todos. Os anos seguintes o viram consolidar seu reinado no Blackfriars, o teatro dos nobres, onde os ingressos custavam mais caro, mas o público, vestido de seda e ambição, pagia para ver genialidade de perto. Ali entre 1609 e 1611, nasceram suas últimas obras-primas, O Conto do Inverno, onde ciúme e redenção dançavam entre a corte e o campo, Cymbeline, um espelho para as ambições de Jaime I, A Tempestade, alegoria da colonização que transformava uma ilha em palco do mundo, Henrique VIII, epílogo glorioso à saga dos Tudors, e Os Dois Nobres Parentes, estudo da paixão que consome até os mais virtuosos. Todas escritas em colaboração com John Fletcher, como se Shakespeare, pressentindo o fim, quisesse passar o bastão sem nunca largá-lo. Até que em 1612 a vida o arrastou para um tribunal. Não por dívidas ou escândalos, mas por lealdade. Um velho amigo, Christopher Mountjoy, o perucheiro que lhe dera abrigo em Londres uma década antes, precisava de sua palavra. E Shakespeare, que tanto escreveu sobre traição e honra, não hesitou em entrar na arena, mesmo que dessa vez a peça não fosse sua. Era um caso que parecia saído de suas próprias comédias. Um aprendiz traído, um dote prometido e nunca pago, e um pai que ao perder a filha perdeu também a honra. Stephen Belot, o ex-aprendiz de Mountjoy, não aceitava calado o que via como uma afronta, os 60 libras do dote que jamais recebeu, mais os 200 prometidos no testamento da jovem esposa, morta tão cedo em 1608. E quem melhor para desatar esse nó do que o homem que havia testemunhado o juramento de amor entre os dois? Shakespeare, o mediador involuntário, foi chamado a depor. Nota-se aqui a ironia cruel do destino, que fazia do mestre das palavras um personagem em um drama alheio. Sua voz, registrada pela primeira e única vez em documentos oficiais, revelou um homem cauteloso, mais preocupado em não se comprometer do que em resolver a disputa. Belot, disse ele, era um servo muito bom e trabalhador, elogio medido, quase burocrático. Já Mountjoy, seu antigo anfitrião, tratara o aprendiz com grande boa vontade e afeição. Mas quando questionado sobre os valores em jogo, Shakespeare se esquivou. Esquecera o montante do dote e nada sabia do testamento.
Sua memória, tão fértil para versos imortais, falhava nos detalhes mundanos. E assim, sem um veredicto claro, o caso se arrastou até que Mountjoy, em um gesto digno dos vilões shakespearianos, desafiou a autoridade de um tribunal eclesiástico francês e foi excomungado por se recusar a pagar os 20 nobres devidos a Belote. Um final à altura de O Mercador de Veneza, justiça distorcida, orgulho ferido e um homem arruinado por sua própria teimosia. Enquanto Londres ardia em pequenas batalhas judiciais, Shakespeare seguia trabalhando, como se a rotina pudesse afogar o peso dos anos. Em março de 1613, ao lado de Richard Burbage, recebeu 44 shillings para criar uma empresa, um emblema com um mote, para o Conde de Rutland, que o exibiria durante as celebrações do aniversário da coroação de Jaime I. Detalhe irônico. O mesmo rei que anos antes lhe concederá o título de gentleman, agora o via reduzido a um artesão de palavras para a pompa da corte. Mas o Bard não se importava. Seu nome já estava gravado em algo muito mais duradouro que escudos e procissões. O dinheiro, aliás, fluía em outras direções. Junto a 3 sócios John Emmons, seu companheiro dos Kingsmen William Johnson, dono da Mermaid Tavern, onde tantas noites se perderam entre vinho e versos, e um certo John Jackson, talvez ligado ao cervejeiro Elias James, Shakespeare investiu 140 libras esterlinas na porta de entrada de um antigo mosteiro dominicano próximo ao Blackfriars Theatre. Pagaram 80 libras esterlinas à vista e hipotecaram o resto. Negócio pragmático, alugaram o imóvel a John Robinson em 1616. Mas não seria surpresa se o próprio Shakespeare ocupasse um canto daqueles aposentos sempre que Londres o chamava. Afinal, um homem que comprará o direito de cobrar dízimos da igreja em 1605 não era de deixar oportunidades escaparem, mesmo que para isso precisasse fechar os olhos aos desabrigados de Welcombe, como fez ao bloquear a tentativa de William Combe e Arthur Mainwaring de transformar terras públicas em loteamentos privados. A caridade, afinal, tinha limites quando confrontada com os dividendos de seus títulos eclesiásticos. E então, como se o universo conspirasse para lembrá-lo de que até os deuses do teatro são mortais, veio um incêndio. Junho de 1613, um canhão, disparado para simular o trovão de uma peça, errou o alvo e ateou fogo ao telhado de palha do Globe. Em minutos, o teatro que o consagrara virou cinzas, prejuízo de 1.400 libras esterlinas, um golpe simbólico tão devastador quanto financeiro. Mas Shakespeare, sempre o pragmático, não teve tempo para lamentações. Em julho, outro fogo consumia, o da desonra lançada sobre sua filha Susana. John Lane, um homem de língua venenosa, espalhou que ela traíra o marido com um tal Ralph Smith e pior, contraíra a doença francesa. O processo por difamação foi rápido, a sentença favorável, mas o dano, irreparável. Que pai não sentiria o peso daqueles rumores mesmo falsos, como uma mancha em seu próprio legado? E no entanto, entre processos e perdas, ele seguia presente. Em novembro de 1614, seus passos eram registrados em Londres. No verão anterior, seu nome aparecia entre os 71 notáveis de Stratford que bancaram do próprio bolso a reparação das estradas locais. Toda política é local, até para um gênio. Até para um homem que em janeiro de 1616, ao revisar seu testamento, se declarava de saúde perfeita, mas cujas entrelinhas revelavam um coração ferido. O casamento de Judith, sua filha mais nova, com Thomas Kinney, foi o estopim. 5 anos mais jovem que a noiva, o rapaz já despertava desconfiança. Quando a união foi celebrada em plena quaresma, sem licença eclesiástica, a excomunhão de Judith selou o desdém do pai. Mas o pior viria em março. Kinney, acusado de fornicação com Margaret Wheeler, viu a amante morrer ao dar à luz seu filho bastardo. Shakespeare não hesitou. Cortou o genro do testamento, legou a Judith 100 libras esterlinas imediatos e mais 150 libras esterlinas em 3 anos, dinheiro que se ela morresse antes, iria para a neta Elizabeth ou para a irmã John. Um gesto de proteção, mas também de desilusão. Entre os demais legados, a prata e o ouro falavam mais alto que as palavras. Uma bacia dourada para Judith, uma espada para o amigo Thomas Colombe, anéis para o afilhado William Walker e para os companheiros de palco Burbage, Eminges e Condell. Até os pobres receberam 10 libras esterlinas, esmola generosa, mas calculada. E então, no terceiro folha do documento, quase como um pós-escrito, a menção mais gelada de todas: minha esposa. Nenhum nome, nenhum carinho. Anne, a mulher que lhe dera 3 filhos, reduzida a uma sombra jurídica, enquanto as páginas anteriores transbordavam afeto por amigos, sócios e até por um genro indigno.
Era o retrato de um homem que, ao organizar sua saída, escolheu cuidadosamente a quem deixar seu ouro, e a quem negar até o consolo de uma despedida. Enquanto seus pares do teatro, Richard Burbage e Henri Condell, deixavam testamentos onde suas esposas eram chamadas de bem-amadas, Shakespeare reservou para Anne um legado que soa quase como uma ironia cruel: minha segunda melhor cama, com seus pertences. Não a cama nupcial, não a cama onde repousou nos anos de convivência, mas a segunda melhor, como se até nos móveis houvesse uma hierarquia de afetos. Burbage, em contraste, nomeou sua esposa como executora de seu testamento. Condell lhe concedeu metade de seus bens. Seria Anne, então, merecedora de menos? Ou seria aquele um recado final, um gesto calculado de um homem que em 1616 já não tinha mais nada a oferecer além de um colchão usado e o silêncio? A história não nos dá respostas. Como quase tudo na vida de Shakespeare, seu casamento com Anne permanece envolto em sombra, um enigma que nem mesmo as páginas de seus sonetos, cheias de paixão e traição, conseguem desvendar. E então, tão repentinamente quanto se casou, ele se foi. Em março de 1616, ainda lúcido o suficiente para revisar seu testamento, Shakespeare adoeceu de forma inesperada. Em semanas, estava morto. Aos 52 anos, no dia 23 de abril, data que por um capricho do destino ou da providência, coincidiria com o dia de São Jorge, padroeiro da Inglaterra. As circunstâncias de sua morte são tão nebulosas quanto sua vida. O único relato vem de um clérigo de Stratford, John Ward, que décadas depois registraria, com um misto de admiração e reprovação, que Shakespeare, Drayton e Ben Jonson teriam se reunido em uma alegre confraternização, onde o álcool fluíra além da conta. Parece que beberam demais, escreveu Ward, pois Shakespeare morreu de uma febre contraída ali. Seja verdade ou lenda, o fato é que 2 dias depois, seu corpo foi enterrado na Igreja da Santíssima Trindade, em Stratford, não por acaso no interior do templo. Afinal, Shakespeare não era apenas um homem comum. Em 1605, havia comprado ações dos dízimos locais, um investimento que lhe rendeu o título de Lei Rector, uma posição de prestígio, quase clerical, para um homem que jamais frequentou a universidade. Sua lápide, esculpida com versos que muitos atribuem a ele próprio, é menos um epitáfio do que um aviso. Amigo, por amor de Jesus, abstente de revólver a poeira aqui encerrada. Bendito quem poupar estas pedras. Maldito quem mexer em meus ossos. Uma maldição? Um último ato de teatro? Ou simplesmente o desejo de um homem que, mesmo na morte, quisesse controlar sua própria narrativa, evitando que curiosos ou saqueadores profanassem o pouco que restara dele? 7 anos depois, em 1623, seus amigos e colegas do Kingsman publicariam a primeira folio, um volume monumental que reunia 36 de suas peças, metade delas inéditas em formato impresso. Sem aquele livro, obras como Macbeth, Julieta e Romeu e A Tempestade poderiam ter se perdido para sempre. Hoje, dos 750 exemplares originais, os poucos que sobrevivem valem milhões. E, no entanto, mesmo com essa herança literária intocável, a dúvida persiste: seria tudo isso realmente seu? Por 4 séculos, teóricos têm questionado a autoria de suas obras. Como um homem sem educação universitária, filho de um comerciante de Stratford, poderia ter escrito peças tão eruditas sobre história, política e psicologia humana? Os suspeitos são muitos: Francis Bacon, com sua mente filosófica; Christopher Marlowe, o gênio rebelde que convenientemente morreu jovem; ou até nobres como o Conde de Oxford, cuja posição social explicaria o conhecimento das cortes europeias. As teorias, porém, esbarram em um detalhe inconveniente: não há uma única prova. Nenhum manuscrito assinado por outro, nenhuma confissão, nenhum documento que desminta a autoria de Shakespeare. O que há em vez disso é um preconceito enraizado, o mesmo que séculos depois, ainda se recusa a acreditar que um plebeu pudesse ser gênio. E assim ficamos com o paradoxo: Shakespeare é o maior nome da literatura inglesa, celebrado em 23 de abril como um quase santo laico. E, no entanto, quem era ele? Não temos cartas suas, nem diários, nem retratos fiéis, apenas um punhado de registros burocráticos, um testamento frio e as peças que sozinhas bastariam para imortalizá-lo. Suas comédias brilham com um otimismo que sua vida parece não ter tido, suas tragédias exploram abismos que seus biógrafos não conseguem mapear. Como o mesmo homem que criou o atormentado Hamlet e o ambicioso Macbeth também escreveu as farsas leves de Tudo Bem Quando Termina Bem. Como conciliar o Shakespeare do cotidiano, o homem que processou vizinhos por dívidas de grãos, que investiu em imóveis, que esqueceu a esposa no testamento,
Com o Shakespeare dos sonetos, onde o desejo e a melancolia se entrelaçam em versos que ainda hoje ardem, talvez a resposta esteja justamente nessa desconexão. Talvez Shakespeare não fosse um só, mas muitos. O ator que subia ao palco, o empresário que negociava contratos, o marido que se afastou, o poeta que sonhava em segredo. Um homem que em 20 anos escreveu uma obra por semestre, ritmo sobre-humano para qualquer mortal. Não é de estranhar que alguns duvidem. Mas a explicação mais simples, embora menos romântica, segue sendo a mais plausível. Ele era apenas isso, um homem. Um homem que, por algum milagre de talento e obstinação, transformou palavras em eternidade. E você? Acredita que Shakespeare foi de fato o autor de suas obras? Ou prefere a ideia de que por trás do nome esconde-se um mistério ainda maior? E Anne, o que teria acontecido entre eles para que, no fim, ela recebesse apenas uma cama de segunda categoria? Deixe sua teoria. Afinal, se há algo que Shakespeare nos ensinou, é que as melhores histórias são aquelas que nunca terminam de ser contadas.